Olá, dando continuidade à nossa trilha de conhecimento, a gente vai falar um pouquinho agora da parte de custo. Bom, o custo para os produtos em produção, eles são originados de diversas formas, né? De vários jeitos. Bom, o primeiro passo que nós temos lá são os custos diretos das minhas matérias-primas, ou seja, tudo aquilo que eu faço, né, que eu utilizo para fazer aquele produto, tá de alguma maneira gerando ali um custo daquele produto. Então, vou pegar uma ordem de produção para ficar mais fácil de explicar. Ó, vou lá, PCP, ordem de produção. Eu vou vir aqui no detalhe, vou clicar dentro do número da ordem de produção e vou apertar o F3, ou Command 3 se você usa o Mac. Então, aqui eu tenho os meus produtos, tá vendo? Esses produtos aqui, ó, são os que têm o custo diretamente ligado ao meu produto acabado. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, essa farinha de trigo, eu tenho aqui o valor de custo da compra desse material, ó. Preço unitário de custo, tá vendo? R$1,80. E aí, eu vou fazer, a partir desse custo direto, né, a soma que vai me dar os meus valores de custos que eu tenho determinado aqui em cima, tá vendo? Ó, bacana. Então, a soma desse material é a primeira ponta, é o meu custo direto. Então, todas as vezes que você compra uma mercadoria, né? Você compra uma matéria-prima e que na compra dessa matéria-prima ele vem ali um custo estipulado, é o custo que o sistema vai trazer para essa linha aqui. E esse custo aqui é o custo efetivo mesmo, porque como a gente está usando o controle de lote, ele verifica lá o lote da entrada e ele imputa aqui o custo literal desse lote, ou seja, quanto esse lote custou efetivamente. Bacana. A segunda mão é quando eu agrego o custo a partir das minhas etapas de produção. Então, ó, eu tenho uma etapa de produção aqui, que eu fiz ela de acordo com os meus cadastros. Eu achei que eu ia ter um custo de R$50, mas pelo tempo que eu consumi fazendo essa ordem de produção, ele me gerou um custo de R$8,83. Então, a soma desse custo aqui também vai ser agregada aqui a esse custo, a esse preço de custo do meu produto acabado. Então, em duas mãos, ele tá pegando o custo da minha matéria-prima, que é o custo direto, tá pegando o custo da minha produção, que vem das minhas etapas de produção, e também tá alocando o custo aqui. Perfeito. Eu ainda tenho alguns custos que são indiretos. Por exemplo, energia elétrica. Eu quero que uma parte da energia elétrica seja considerada como custo de produção. Eu quero que uma parte do departamento financeiro seja controlado como custo de produção. Então, você consegue ir e vincular dentro desses grupos de receita e despesa que você quer que eles façam parte dos grupos que agregam valor ao custo do meu produto. Como que você faz isso? Primeiro passo, você vai lá, ó, financeiro, cadastros auxiliares, grupos de lançamento. Nos grupos de lançamento, você vai marcar quais são os grupos que você quer que participe do grupo de despesas administrativas. Tá vendo essa marcaçãozinha aqui? Você vai pegar lá, por exemplo, a energia elétrica, ó, departamento comercial, enfim, você vai marcando telefonia, tá vendo? Eu quero que esses custos façam parte. Então, você seleciona aqui qual que é o grupo que você quer. Deixa eu ver se eu encontro, por exemplo, a energia elétrica, para ficar mais fácil o entendimento. Não tem. Então, você vai marcar os grupos que você quer que participe dessa despesa. Perfeito, bacana, bacaninha, feito isso. Então, eu já tenho todos os meus custos elencados. Eu tenho a minha matéria-prima com os valores de entrada, eu tenho as minhas ordens de produção, as minhas etapas de produção com o preço base dela lá no cadastro da produção e pelo apontamento eu vou ter ali quanto que eu consumi daquela etapa. E a terceira etapa eu vou ter as minhas despesas administrativas, ou seja, aqueles custos que não são ligados direto à ordem de produção, mas eu quero que uma fatia deles participe desse grupo. Feito essas parametrizações, você vai fazer o seguinte, você vai lá em, ó, PCP, análise de custos. Bom, essa tela, ela é usada para fazer o fechamento do custo, ou seja, você sempre vai fazer ela no final do período. Então, você vai sempre pegar o período inteiro. Então, eu quero aqui, do dia 1/6 até o dia 30
6/2023. Quando eu der um pesquisar, ele vai trazer para mim todas as minhas ordens de produção concluídas e que tenham apontamento de produção. Se você não tem apontamento de produção na tua empresa, na tua indústria, essa tela não vai carregar essas informações. Então, é um pré-requisito. Para ele trazer essas ordens, essas OPs para cá, para essa tela, para a gente conseguir fazer o rateio do custo, é importante que ela esteja concluída e que ela tenha apontamento de produção. Ela tem que ter aquela linhazinha lá com apontamento de produção. Se você tem dúvidas sobre isso, volta um pouquinho para trás que nós temos um vídeo falando sobre o apontamento de produção. Aqui, ele vai fazer o seguinte para mim. Ele vai totalizar o tempo de fábrica que eu usei durante todo o mês. Ele vai totalizar o total em quilos que eu produzi de produtos, né? Quantos produtos em quilos eu produzi. E ele vai trazer para mim a soma das minhas despesas administrativas no período. Então, tudo que foi pago nesse período, que está marcado, está participando daqueles grupos que eu marquei como despesas administrativas, ele vai vir para cá no total para mim. Aqui ele tá me dando, né, por produto. Então, nesse caso, eu só tenho uma ordem de produção concluída, mas se eu tivesse mais, ele traria aqui pra mim. E ele vai ratear. Então, 100% do meu tempo foi gasto nesse produto. E ele vai rateando produto por produto e ele vai te dando a quantidade que você produziu, a quantidade mínima, a quantidade máxima, a quantidade de referência. A referência aqui vai ser sempre em quilos, tá? O peso total, o tempo mínimo que eu gastei, o tempo médio e o tempo máximo. Ele vai dar qual família de produto, enfim, vai trazer todas essas informações aqui para mim. Nessa abinha aqui de tempo, ele vai apurar para mim os meus tempos por etapa. As despesas administrativas, ele vai somar essas despesas, me mostrando aqui exatamente o que eu tenho. E aqui, ele vai agrupar para mim por centro de custo. Beleza. Feito tudo isso, eu consigo vir aqui e dizer por qual critério que eu quero ratear essa despesa administrativa dentro do meu produto. Então, eu vou ratear ela. Pega o custo da despesa administrativa e rateia por porcentagem de tempo gasto, ou por peso, ou por etapa padrão, e aí você vai escolher qual critério de rateio você quer empregar. Escolhi o critério de rateio, eu vou clicar aqui e ele vai fazer para mim a minha atualização do custo. Olha lá. Eu não tive nada de custo aqui, então ele não vai ratear nada, mas se eu tivesse, eu poderia ir lá no meu produto e ver exatamente o rateio do meu preço. Então, essa tela a gente usa para fazer a finalização do preço, né? Do preço de custo do meu produto. Uma vez que eu já produzi, eu já fiz as etapas de produção, eu vou pegar agora as despesas administrativas que não estão vinculadas diretamente à minha produção e vou ratear esse valor dentro da minha produção, dentro das ordens de produção que eu executei. A partir daí, eu vou fazer a emissão do relatório de CMV e eu vou ter o meu custo certinho de mercadoria. Então, eu faço isso sempre no final do período, não posso fazer isso no meio do mês, porque as minhas despesas podem distorcer os meus valores, né? Então, é sempre período fechado. Fiz o período fechado, ele vai atualizar o meu custo de acordo com aquilo que ele somou. Então, para você entender, ele vai pegar todas as matérias-primas que eu gastei, ele vai pegar todos os meus custos de etapa de produção e ele vai pegar mais um quadradinho aqui, que é o rateio das minhas despesas administrativas ou acessórias, que não estão ligadas diretamente à minha produção, mas que eu quero, né, ou que eu devo impactar ali no meu valor de custo. Feito isso, terminei, aí eu passo para os meus restantes de fechamento. Então, vou gerar o CMV e fazer os meus lotes contábeis. É isso, eu espero que tenha ajudado. Caso você tenha dúvida, procure um dos nossos consultores, né? Ou abra a partir de um chamado, de um ticket, um maior esclarecimento e a gente detalha um pouquinho melhor. Essa questão do custo é um pouquinho mais detalhado mesmo, é um pouco mais difícil de explicar sem ter um caso real aí da tua indústria. Então, passa pra gente um exemplo físico e a gente te ajuda a analisar a melhor forma de você fazer essa aplicação. Eu espero que tenha ajudado. Até o próximo.